vídeo iremos falar sobre o estágio categorial, que está dentro da teoria que faz leitura do desenvolvimento da criança, proposto pelo médico, psicólogo, filósofo e político francês Henri Vallon. Esse estágio encontra-se entre os 6 e 11 anos, período onde não temos crises profundas como no início da adolescência. Não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem. O pessoal aqui que tá passando mal. Eu tô sem comer, eu tô passando mal. Mas que também não estamos tão isentos assim. Ou seja, o período categorial é um período relativamente estável. Nesse período, a criança continua se desenvolvendo no plano motor, bem como no plano afetivo, mas a principal característica do seu comportamento é determinada pelo desenvolvimento intelectual. No início desse estágio, podemos perceber que a criança fica atenta por mais tempo em uma mesma atividade, desconsiderando outros estímulos que o ambiente provoca. Já tem uma visão mais coerente da realidade, menos fantasiosa, além de explicar com coerência a realidade. Você sabe por que tá aqui hoje? Não. Quem trouxe é minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. É também nesse período que a criança começa a elaborar e usar uma linguagem mais sofisticada, traçando o caminho para a linguagem adulta. É dever do Estado assegurar saúde, educação, lazer, cultura, arte, todas as coisas para a criança e para o adolescente. E meio que a redução da maioridade penal meio que anula essas coisas, faz com que não tenha mais... não seja necessário isso, joga fora e culpabiliza o jovem. Mas, atenção! Essas características decorrem da segunda fase desse estágio, que se dá entre os 9 e 10 anos. Antes disso, temos o período pré-categorial, que vai dos 6 aos 9 anos. No pré-categorial, a criança não opera um sistema de relações. As noções se embaraçam no curso das ideias. Vallon define como pensamento por pares. Por exemplo, uma pessoa dorme porque sonha. A criança não separa a ideia entre dormir e sonhar, é como se fosse uma coisa só. Ou, então, imagine um grupo de crianças estudando o espaço sideral. Em um determinado momento, as crianças ficam sabendo que o Sol é uma estrela. Isso é uma grande descoberta. O pensamento da criança pode se organizar assim. Quando o sol bate numa estrela, pode cair, pode ficar queimado, mas sempre nasce outra. A professora diz: como nasce a estrela? Eu sei, quando o espaço não é escuro, o sol vai para outro espaço. Tem um morro que ele sempre vai. Na minha casa, eu sempre vejo igual num livro de mágica. Como é característico das crianças pequenas, essa criança revela descontinuidades em seu pensamento. Essa maneira de pensar aos pares é verificada quando duas palavras se ligam, por coerência de significado, pela carga afetiva ou por sonoridade, nesse caso, pela sua carga afetiva. Isabel Galvão, em sua excelente pesquisa sobre Henri Vallon, nos apresenta que se, por um lado, o sincretismo pode ser um obstáculo para o conhecimento do real, é muito importante o misturar e confundir ideias, pois possibilita o surgimento de relações inéditas, bem como a criação artística. André, o sol é grande? Depende de que maneira você quer falar. Na maneira que eu olho ou da maneira que eu acho. A partir disso, a criança começa a adentrar na segunda fase desse estágio, em torno dos 9 anos. As relações eu-outro são de reciprocidade mais igualitária. A diferenciação nítida entre o eu e o outro dá condições estáveis à criança para exploração mental do meio físico, e a organização desse meio em categorias mais bem definidas possibilita também uma compreensão mais nítida de si mesma.
A criança não só compara e classifica objetos, como também toma consciência dos papéis que ocupa com relação a si e ao outro. Ela passa a utilizar categorias como instrumento do pensamento para ordenar o mundo. Tem condições de se posicionar em situações conflituosas que emergem do meio. A criança percebe-se separada do outro, com possibilidade de inserir-se em diferentes grupos e ser classificada neles conforme as atividades propostas. Nos grupos estabelecem-se relações de cooperação, igualdade, ou de exclusão, rivalidade. Isso fica bem claro na escola, onde convivem diferentes grupos, exercitam suas potencialidades, transformam ou confirmam a imagem que traz de si da vivência com a família, participam de novos grupos, divisão de tarefas, trabalho em equipe, precisam de um ambiente onde ela possa, sobretudo, se sentir aceita. É importante que o adulto leve em consideração as necessidades infantis desse período, a fim de fortalecer a função afetiva, que será preponderante na etapa seguinte de desenvolvimento. Estando de posse do equilíbrio afetivo, a criança poderá lidar mais adequadamente com as inquietações e questionamentos que nela se instalam. No estágio categorial, a criança mantém com o adulto e o mundo uma relação bem mais estável. Porém, por volta dos 11, 12 anos, esse equilíbrio rompe-se bruscamente, instalando-se uma crise, a crise da puberdade. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Aqui estão as referências. Elas também estão na descrição do vídeo. Esse vídeo foi produzido para a disciplina de Aprendizagem e Desenvolvimento Humano 2, ministrada pela professora doutora Elizabeth Reis Sanada, no Instituto Singularidades.